Um livro lido com companhia e surpreendente. Olá, eu sou Maria João e eu estou aqui para te falar de Vladimir. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Quetzal o facto de me terem cedido este livro, muito obrigada. E quero agradecer a toda a gente que leu comigo e com a Isabel das Sensações no Papel para o nosso projeto. Bom, este livro começou logo por me surpreender quando o acabei, quando percebi, e vocês sabem que eu não leio sinopse, nem badanas, nem nada dessas coisas, quando me apercebi que era um livro de estreia. E que livro de estreia, minha gente! Se a senhora... É uma senhora. É uma senhora. Se a senhora escreve assim num livro de estreia, eu não quero imaginar a carreira que ela poderá ter. Este livro tem outra particularidade. Tem uma protagonista mais velha. É alguém já bem entrada nos 50, quase nos 60, e que expõe aqui a sua socialização e a sua sexualidade sem problemas nenhuns, sem remorsos, sem vergonhas, sem... refletir, digamos assim, aquilo que é usual a ver, que é esta pressão social para que as pessoas, a partir de determinada idade, pareçam, obviamente que é só parecenças, mas pareçam assexuadas. E aqui esta personagem não o faz de forma absolutamente nenhuma. Outro aspecto que é surpreendente neste livro, e para mim é um elogio, é o facto da sua própria construção. Para além da personagem ser esta pessoa, não é muito empática, não é propriamente a pessoa que nós criamos mais simpatia. É uma personagem que acaba por não ser nunca nomeada, o que faz com que possa ser qualquer pessoa, inclusive é nós mesmos. Enfim, eu já a verei assim. Mas a verdade é que a própria construção do romance é muito surpreendente, porque na verdade este romance não tem um epicentro, não tem aquele momento de uau, aquela gradação que é usual nos romances e que tem aquele ponto culminante que se espera em qualquer livro. Isso fez com que eu gostasse, porque achei original, mas achei que, e atenção, eu continuo a dizer que para um livro de estreia o livro é fabuloso, mas achei que nesse aspecto tornava, como ela quis construir uma história que não tem um epicentro, achei que tornava o livro de alguma forma desequilibrado. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que achei a primeira parte do livro mais entusiasmante que a segunda parte. No entanto, aquilo que eu acho é que esta construção narrativa é muito difícil. Fazer um livro assim é algo muito, mas muito difícil. E para uma primeira obra, esta autora está a fazê-lo de uma forma brilhante. Para uma primeira obra, esta autora está a fazê-lo, eu acho que melhor era impossível. Até porque a sua inovação foi tanta que, obviamente, se desculpa esta diferença entre a primeira parte e a segunda parte. Eu, pelo menos, desculpo completamente, porque, na realidade, fazer um livro com esta construção, fazer um livro com este narrador, fazer um livro com estas personagens, com esta temática, um primeiro livro, e com esta qualidade de escrita, é, na realidade, um feito. E é algo que eu acho que merece o nosso aplauso e merece essencialmente a nossa leitura. É um livro muito atual, porque é um livro sobre obsessão entre jovens e menos jovens. É um livro sobre relações entre jovens e menos jovens, em que os menos jovens estão numa situação de poder, e eu não vos vou contar nada, porque eu acho que este livro é daqueles também que convém ir sem se saber nada, mas a verdade é que o livro acaba por tratar um tema muito atual, acaba por tratar um tema que nós andamos a debater desde o século XX, que é em que medida é que as relações mais íntimas entre alguém mais novo e alguém mais velho, e quando esse mais velho está numa situação de poder, quando esse mais velho está numa situação de domínio, digamos assim, em que medida é que poderemos ter a certeza que essa relação é uma relação consensual ou é uma relação que não é consensual. E depois isto é tudo feito com uma elegância e é tudo feito com uma forma de análise que nos põe a pensar. Porque de alguma forma esta narradora acaba por ser uma voz dissonante dentro daquilo que é o habitual vermos hoje.
Mas ela não é uma voz dissonante por ser, ela é uma voz dissonante que nos dá a sua opinião, que nos explica porquê. E quando alguém, que é uma voz dissonante, nos explica porquê, e esta leitora acha que os seus argumentos são de alguma forma válidos, aí eu acho que vale a pena parar e pensar e dizer: não podemos ir com o pensamento linear que toda a gente faz, não podemos ir com a achar que toda a gente tem razão, porque a maioria pensa assim. Temos nós que pensar para a nossa cabeça e temos nós que ver aquilo que achamos. Esta narradora, que ainda por cima é uma personagem muito próxima de uma das personagens, e eu não vos quero dizer nada, como já perceberam, faz com que, por maioria de razão, ela tenha conhecimento da história na sua plenitude. Será que essa aproximação lhe tornou raciocínio? Não achei, mas é um argumento também válido. De qualquer forma, é um livro que nos põe a pensar e é um livro que nos põe também a refletir sobre nós mesmos e sobre as nossas posições no mundo. Será que hoje em dia não é muito mais fácil ter uma posição que seja unânime, ter uma posição que não seja discordante? Claro que não estou a falar dos princípios básicos morais, claro que não estou a falar de quando há um abuso definido, um abuso, como é que se diz, um abuso que seja mesmo abusivo, passa a redundância, mas não me vem outro termo. Mas se é consensual, será que importa? Não sei. Fiquei a pensar no assunto, fiquei a refletir sobre o assunto e, na verdade, neste momento, acho que não podemos ter uma linha direita. Temos que analisar situação por situação, temos que ver problema por problema, temos que ver caso por caso, para podermos, então sim, depois opinar, se é que nos compete opinar, que é outro problema também, opinar sobre o assunto. Na verdade, esta personagem também ela é bastante complexa, porque a partir do momento em que ela passa a ser parte interessada na situação, a sua opinião também pode não ser objetiva. E, portanto, o livro é, na realidade, muito bom. O livro é, na realidade, um livro com uma história que nos dá que pensar, um livro com uma história que, depois de lermos, nos continua a dar que pensar, e muito provavelmente será um livro que eu não vou esquecer tão cedo, porque a problemática é atual, a forma de escrita é inovadora, a forma de explanar o problema de alguma forma é dissonante com aquilo que a maioria das pessoas defende e, portanto, o livro é um questionamento do princípio ao fim, sem parecer que é um questionamento, porque aquilo que nós aqui temos é um romance. É um romance com todas as construções do romance, a parte narrativa, os diálogos, tudo. Mas a verdade é que quando as personagens interagem, quando a narradora acaba por partilhar connosco tudo aquilo que acha e tudo aquilo que pensa, o próprio leitor é quase obrigado, e aí a escrita é maravilhosa, a questionar-se e a pensar sobre o assunto. E isso é a função básica de um livro, acho eu, ou pelo menos de um livro que se pretende desafiante, se quiserem. Porque se por um lado as opiniões dela são explicadas, digamos assim, por outro lado eu acho que ela não é uma personagem confiável. E portanto, no meio disto tudo, eu fiquei ali sem saber muito bem se concordo com ela, se não concordo com ela, mas acho que também não é a intenção da autora. A intenção da autora é levar-nos a pensar, a questionar-nos, a conversarmos, e portanto era muito importante que vocês pusessem as vossas opiniões que vocês partilhassem a vossa opinião nos comentários, porque este é daqueles livros mesmo que tem que ser falado, que tem que ser dito, que tem que ser explanado para que se possa de alguma forma discutir os assuntos, discutir no sentido de conversar sobre e depois então chegar a alguma conclusão ou não, ou chegar à conclusão que se tem que ver facto por facto, episódio por episódio, situação por situação. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Vladimir. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, não se esqueçam se já leram de pôr a vossa opinião nos comentários e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.